Shalom, meus queridos amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós. Aqui de Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, professor Ilmar, aqui da Rede Estadual de Educação de Minas, na cadeira de Geografia e Sociologia, fundador e diretor do Centro de Cultura Bereshit, que é uma empresa de estudo, empresa da área da educação teológica. Ministramos aqui os cursos básicos de teologia, intermediário e bacharelado livre, pela FATEB, Faculdade de Teologia Bereshit. Temos também convênio com a Faculdade de Ciências e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM, para o curso superior à distância em sua casa. Se se interessar, procure na nossa descrição do vídeo aí. Nós estamos ministrando as aulas de Cristologia, Christos do grego, ungido, Messias. Estamos trabalhando então exatamente essa área, Cristologia, que vai falar sobre Cristo, o Filho, Jesus Cristo. Na aula passada nós falamos então um pouquinho sobre a expiação, as teorias da expiação. E hoje falaremos nessa aula sobre o tema central da expiação. Expiação, lembrando que o judeu tem um dia específico do calendário dele, foi predito isso na Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos, que é o Yom Kippur, é o dia do perdão, né? É o dia da expiação, quando eles param o dia inteiro para confessar seus pecados e ficam expiando, né? Então a vida deles nesse dia é um feriado, é o 10º dia do 7º mês, o mês de Etanim. Então vamos falar sobre o tema central da expiação. Os fatores básicos nós temos então a natureza de Deus, o lugar da lei, depois a condição humana, Cristo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Depois temos o ensino no Novo Testamento, e os escritos paulinos, né? E então o final, que é o significado básico da expiação, que é o sacrifício, propiciação, substituição e reconciliação. Então a natureza de Deus, assim como as passagens bíblicas aparecem em contextos, também as doutrinas. Em todas as questões de estudos teológicos, o contexto mais amplo é, obviamente, a doutrina de Deus. Então, essa expiação ela só pode ser feita por Deus e foi feita através de Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então alguém tinha que pagar o preço. Tinha que ser homem e também tinha que ser Deus, porque ressurgiria no terceiro dia. O lugar da lei moral e espiritual e divina. A lei deve ser vista como a expressão da pessoa e da vontade de Deus. Então isso significa que a lei é como a transcrição da natureza divina. Desobedecer à lei, portanto, é sério, né? Não porque a lei possua algum valor ou dignidade que deva ser preservado, mas porque desobedecer a ela significa desobedecer a Deus. A condição humana, por isso que Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E Gálatas 6,8 diz que o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. A condição humana, outro fator crucial do nosso entendimento da expiação, é a natureza e condição da humanidade. Cristo então veio para fazer o quê? Para cumprir essa lei. Ele é o novo Adão. O velho Adão pecou e deixou um escrito de dívida. O novo Adão vem, morre, paga a conta. E aí, então, a morte vicária de Jesus é muito importante. Cristo é tanto Deus como ser humano. A humanidade de Jesus significa que a sua morte expiatória é aplicável a todos os seres humanos. Ele não era um estranho tentando fazer alguma coisa por nós. Ele era um ser humano genuíno, representando o restante de nós. Então, Gálatas 4:5 diz: Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, a sua morte tem valor suficiente para fazer expiação por toda a raça humana, pretérito, presente e futuro. No Antigo Testamento havia esse sistema que apontava, que simbolizava, que sinalizava para o que iria acontecer, né? Havia o bode expiatório. Então, a morte expiatória de Cristo pode ser vista dentro do panorama do Velho Testamento, naquilo ali. Então, a palavra hebraica mais comum no Antigo Testamento para designar os vários tipos de expiação é kippur, kafar, e seus derivados. Kafar é um deriva kippur. Literalmente a palavra significa cobrir. Os pecadores foram livrados da punição pela imposição de algo entre o pecado deles e Deus. Então foi coberto os seus pecados, foram então fulminados. Depois a oferta ou o sacrifício era aceita pelo sacerdote. Então tinha que ter o quê? O animal tinha que ser sem mancha, sem defeito, né? Do 10º dia até o 14º dia fazia o exame do animal, o cordeirinho pascal, o ioneque, que era então sacrificado na noite do 14º para o 15º dia. Então a iniquidade dos pecadores era transferida para o servo sofredor, como diz lá, né, o texto, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. No Novo Testamento, os evangelhos também apontam para esse sistema da expiação. O próprio testemunho de Jesus a respeito da natureza e propósito da sua morte indica isso. Porquanto, João 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Depois, Isaías 53 também está tipificado na última ceia, quando ele diz, pois eu vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então, Lucas 22, 37 cita a profecia de Isaías 53. 12, identificando assim o servo sofredor. Cristo também se via como nosso substituto. Esse conceito é especialmente proeminente no Evangelho de João. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Então está bem claro aí nos Evangelhos, né? João 17, 9, 19. E por eles a mim mesmo me consagro, para que sejam consagrados na verdade. Jesus possuía uma profunda consciência de que era a fonte e o doador da verdadeira vida. Ele diz isso em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus via uma identificação estreita entre si mesmo e seu Pai. Ele falava regularmente que o Pai o havia enviado. Ele e o Pai eram um. E, portanto, a obra que o Filho fazia também era a obra do Pai. Nos escritos paulinos, nas 13 epístolas de Paulo, tirando Hebreus, quando nos voltamos para ele, vemos que tem uma coleção de ensino sobre expiação, como o Evangelho também teria. 2 Coríntios 5, 19 diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Depois Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. A expiação, então, é uma obra muito importante e sine qua non, sem a qual não teríamos a salvação da humanidade. Paulo diz isso sobre o amor do Pai, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14, Efésios 5, 2, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. A ideia é a seguinte, é que a cruz expressa o amor de Cristo por nós, enquanto ele arranca à força a reconciliação de um Pai severo e relutante, perfeitamente justo, mas também perfeitamente inflexível. É uma teologia interessante, né? Então, com frequência, Paulo pensava na morte de Cristo como um sacrifício e se referiu a isso várias vezes. 1 Coríntios 5, 7 diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, comparando Cristo com o Ioneque, o cordeirinho, né? Romanos 5, 9 diz, justificado pelo seu sangue, temos a redenção. Efésios 1, de 7. Depois, Colossenses 1, 20, a paz pelo sangue de Cristo. Então, em Romanos 8, 23, ele diz o seguinte, 8, 32, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, dizia ele na carta aos Efésios 5, 2. Por fim, Paulo considera a morte de Cristo propiciatória, ou seja, Cristo morreu para aplicar a ira de Deus contra o pecado. Então, um fazendo-se próprio no lugar do outro. Isso está em Romanos 3, 25, e refere-se à propiciação, ou apaziguamento de Deus. Propiciação é a palavra grega hilastério, né? Que tem essa ideia aí de que Deus é justo e julga, sua ira exige o sacrifício, e ele também é justificador dos que creem em Jesus. Qual o significado básico, então, da expiação? Primeiro, sacrifício. Segundo, propiciação. Terceiro, substituição. E quarto, reconciliação. Então, como sacrifício, Cristo é o cordeirinho pascal, ele é o Ioneque, cordeirinho de mama, né? Separado no 14º dia, sem defeito, imaculado, e que vai ser morto no 14º para 15º dia. Então, a obra de Cristo é comparada ao dia da expiação do Antigo Testamento, ao Yom Kippur. Cristo é retratado como sumo sacerdote que entrava no santo lugar para oferecer sacrifício. Em Hebreus 10, 5, 18, temos essa ideia aí, que as ofertas de queimadas, Cristo foi o sacrifício no lugar, foi o sacrifício. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o sacrifício pelos pecados. No quesito propiciação, a expiação, como examinamos nas escritos paulinos, há uma controvérsia sobre a morte de Cristo, se ela foi ou não propiciatória. Levíticos 4,35 diz, o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor,
assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado, que ele cometeu e será perdoado. Então, é uma coisa no lugar da outra. Propiciação. A substituição. Cristo morreu por nós, em nosso favor. Mas seria apropriado falar que a sua morte foi substitutiva? Ou seja, ele realmente morreu em nosso lugar? Sim, veja lá. Primeiro, há todo um conjunto de passagens que nos fala que nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Ele carregou nossa iniquidade, ele foi feito pecado por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz João 1,29. Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5,21. Outra linha de indício é das posições gregas usadas para designar a relação exata entre a obra de Cristo e nós. Tem duas preposições, anti e hiper. Então, anti, o significado claro dessa palavra é em lugar de. Anti, esse prefixo colocado em lugar de. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? A palavra aí é o prefixo anti, Lucas 11:11. Depois, hiper. Hiper, ela significa também em lugar de, mas literalmente em favor de. E aí falamos vários textos, a maioria dos casos, é quando fala em favor de, como 1 Timóteo 2,6, 2 Coríntios 5,15. Intercessão em lugar de. Então, esses dois prefixos são importantes no sentido da substituição. E por fim, a reconciliação. Cristo também põe fim à inimizade entre Deus e os homens. Então, a hostilidade é removida. A Escritura fala muito sobre isso, né? Pois Mateus 5, 23, 24 diz isso. E a outra referência bíblica notável a respeito dessa reconciliação é Paulo, aos Romanos 11, 15. A reconciliação do mundo agora é possível por causa da rejeição dos judeus. Então Deus toma a iniciativa, afastando de Israel o favor divino e a graça do Evangelho. A reconciliação do mundo, dos gentios, coloca-se em contraste com a rejeição de Israel. Então vamos ficando por aqui com essa nossa aula que vou mostrar sobre o tema central da expiação. Fica na paz, tchau, tchau.